Olá, meu aluno, minha aluna do Brasil, você que está se preparando para concursos do CESP. Temos aqui, então, o que você precisa. Precisa de um curso de resolução de questões bem pontual, focado no perfil da banca. Então, vamos continuar o entendimento dessa banca muito boa de se trabalhar. Texto número 2, pegue aí o seu texto, vamos fazer a leitura. Acompanhe, por favor, a leitura. Texto número 2. A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores. Exemplo disso é o romeno Sergei Moscovitch, um dos grandes nomes da psicologia. Quando os olhares na psicologia social estavam voltados para o indivíduo, ele desenvolveu em 1961 uma teoria que enxerga as representações sociais e as ideias a partir do coletivo e dos grupos sociais. As teorias das representações sociais, como é chamada, a teoria das representações sociais, como é chamada, revolucionou a ciência nessa área e até hoje repercute nos campos da sociologia, da comunicação e da antropologia. A importância de Moscovitch para a ciência mundial foi reconhecida por 10 universidades da Europa e da América do Norte, que lhe conferiram o título de doutor honoris causa. Em julho de 2007, a UNB tornou-se a primeira instituição de ensino superior da América Latina a homenagear o especialista com a honraria, outorgando-lhe o título durante a 5ª Jornada Internacional e a 3ª Conferência Brasileira sobre Representação Social em Brasília, Distrito Federal. Muito bem, mais um texto que pertence ao gênero dos textos expositivos, não é? Um texto que lembra, pela própria referenciação, um texto que lembra uma notícia dada, né? A apresentação de um fato. Pois bem, a respeito das estruturas, vamos então analisar a questão. A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto 2, julgue os próximos itens. Preste atenção que o enunciado não mudou nada. Novamente, vamos analisar ideias e estruturas linguísticas. Ok? Só que a nossa referência agora é o texto 2. Então, observe aí a primeira exposição. Sem prejuízo para a correção gramatical, aqui o conceito envolvido, correção gramatical, e os sentidos do texto, outro elemento envolvido, outra referência, a vírgula empregada logo após norte poderia ser omitida. Opa, vamos tratar de vírgula. Vamos tratar de vírgula, linha 14. Linha 14, linha 14, linha 14. Olha, acompanha aí a leitura. Vamos aqui abrir um slide. Nós temos aí na linha 14 o seguinte, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir da linha 12. Temos aí, a importância de Moscovitch para a ciência mundial foi reconhecida por 10 universidades da Europa e da América do Norte. Bem aí. Da América do Norte. Aí tem a vírgula. Logo em seguida, que lhe conferiram o título de doutor honoris causa. Que lhe conferiram o título de doutor honoris causa. Ponto. Meu amigo, eu quero que você preste atenção nessa palavrinha bem aqui. Que. E me diga qual é a classe gramatical a que ela pertence. É uma conjunção? Integrante? É um pronome relativo? Então preste atenção.
Se for uma conjunção integrante, toda a oração inteira, pode ser substituída pela palavra isso. E o sentido global do período é mantido. Então vamos verificar. Da América do Norte, vírgula, isso. Ponto. Não tem lógica. Então, se não tem lógica, eu já descarto essa possibilidade aqui, ó. Pronome relativo. Bem, se for pronome relativo, que, eu posso trocá-lo. Que equivale a o ou a, ou ainda os ou as, qual, quais. Eu posso trocar que por o qual, que por a qual, que por os quais e que por as quais. Vamos verificar. Da América do Norte, as quais lhe conferiram o título de doutor honoris causa. Opa, a troca aqui é possível. Portanto, esse que é pronome relativo. Aí, meu amigo, outra coisa, preste atenção. Um pronome relativo, ele inicia que tipo de oração subordinada? Ele inicia a oração subordinada adjetiva. E quando a gente estuda oração subordinada adjetiva, a vírgula, ela tem um papel decisivo. Essa oração antecedida de vírgula é tratada como uma oração subordinada adjetiva explicativa. E quando ela não vem antecedida de vírgula, ela é tratada por oração subordinada adjetiva restritiva. E o que isso implica? Implica alteração de sentido. Se é explicativa, a informação que a oração traz, ela se refere à informação anterior, dando à informação anterior um esclarecimento. Se ela for restritiva, ela se refere a um termo anterior, delimitando o sentido desse termo anterior. Por exemplo, o termo antecedente desse que, pela leitura, a gente vai perceber que é o seguinte: universidades da Europa, 10 universidades da Europa e da América do Norte. 10 universidades da Europa e da América do Norte. Se eu tirar a vírgula, eu estaria dizendo o quê? Que há 10 universidades dentro da Europa e da América do Norte, sem vírgula, que conferiram o título de honoris causas e outras tantas não conferiram. Restrição. Se eu coloco a vírgula, eu estou dizendo que há 10 universidades da Europa e da América do Norte que conferiram o título de doutor honoris causa a Anísio Teixeira numa perspectiva de esclarecimento. Então eu altero o sentido. Num outro exemplo, que eu vou colocar aqui para você observar, veja só, quando se diz assim, olha, o homem que estava na calçada foi preso. Essa oração, sem vírgulas, está me dizendo o seguinte, que lá, no momento da prisão, havia vários homens, no mínimo 2, e somente aquele que estava na calçada foi preso. Porque a ideia dela é restrição, é de restringir, é restritiva. Agora, se eu tenho a mesma estrutura, o homem, vírgula, que estava na calçada, vírgula, foi preso, a mesma oração, porém, entre vírgulas, está dizendo o seguinte para mim, que no momento da prisão não existiam outros homens, só existia um, e esse um estava na calçada. Então, nesse momento, eu tenho uma ideia explicativa. Não é? Essa ideia explicativa
está envolvida pela presença das vírgulas. Portanto, meu amigo, voltando à questão, ele está dizendo que sem prejuízo para a correção gramatical, realmente não tem prejuízo para a correção gramatical. E os sentidos do texto? Opa, os sentidos do texto não. Eu vou alterar o sentido do texto. Então, a vírgula poderia ser omitida? Não. A vírgula não poderia ser omitida. Essa informação está errada. Ok? Esta informação está errada. Vamos agora para a análise do item 6. Depreende-se do texto que, no Brasil, a UNB foi a primeira instituição de ensino superior a laurear o criador da teoria das representações sociais. Muito bem, preste atenção. O que significa depreende-se do texto? Significa deduz-se. Significa infere-se, conclui-se do texto. Então, esse tópico é um tópico de interpretação. É um tópico em que eu leio o texto e depois que eu leio, eu posso deduzir coisas, eu posso fazer inferências, eu posso concluir coisas, eu posso depreender coisas. Então veja só, preste atenção. Depreende-se do texto que no Brasil, a UNB foi a primeira instituição de ensino superior a laurear o criador da teoria das representações sociais. Eu quero que você volte ao texto e leia comigo o trecho que vai da linha 15 até o final do texto. Leia comigo, acompanhe aí a leitura. Em julho de 2007, a UNB tornou-se a primeira instituição de ensino superior da América Latina. O Brasil faz parte da América Latina, a homenagear o especialista com a honraria, outorgando-lhe o título durante a 5ª Jornada Internacional e a 3ª Conferência Brasileira sobre Representação Social em Brasília, Distrito Federal. Então, depreende-se do texto que no Brasil, apesar de não ter sido citado diretamente, mas foi citado indiretamente na expressão América Latina, a UNB foi a primeira instituição de ensino superior a laurear o criador da teoria das representações sociais. Verdadeiro, correto, perfeita a dedução. Beleza? Item 7. O emprego da forma verbal são, linha 2, na terceira pessoa do plural, justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração. Originalidade e capacidade, ambos na linha 1. Vejamos. Vamos ler o primeiro período. A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores. Exato. Temos aí uma regra geral de concordância verbal, que diz o seguinte: o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do seu sujeito. Se o sujeito só tem um núcleo, sujeito simples, regra geral, eu vou concordar com esse núcleo. Se esse núcleo estiver no singular, singular no verbo. Se o núcleo estiver no plural, plural no verbo. Agora, e quando o sujeito tem mais de um núcleo? Quando o sujeito é composto? Regra geral. O que diz a regra geral? Eu vou concordar o sujeito com o núcleo. Se são vários núcleos, naturalmente o verbo ficará no plural. Lembrando, isso é a regra geral. Existirão as peculiaridades, conforme nós veremos em várias outras questões. Beleza? Então, o item 7 está correto? Procede essa análise. Item 8. Sem prejuízo para o sentido original do texto, de novo, análise das ideias. E aqui, olhe, sem prejuízo. A forma verbal repercute poderia ser substituída por reflete. Vamos verificar.
Se no contexto em que aparecem os dois verbos assumirem a condição de sinônimos, sinônimos contextuais, aí a troca é possível. Observando que repercute está no singular, terceira pessoa, reflete está no singular, terceira pessoa. Então vamos verificar, linha 10. Linha 10, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir da linha 8. A teoria das representações sociais, como é chamada, revolucionou a ciência nessa área e, até hoje, repercute nos campos da sociologia, da comunicação e da antropologia. Fazendo agora a troca. A teoria das representações sociais como é chamada, revolucionou a ciência nessa área e, até hoje, reflete nos campos da sociologia, da comunicação e da antropologia. Corretíssimo. As duas palavras assumem o mesmo significado no contexto em que aparecem. Então, são sinônimos contextuais. Adedo, não entendi essa história de sinônimo contextual. Meu amigo, é o seguinte. Vamos aqui abrir uma tela. Veja. Quando a gente pega o dicionário, a gente vai encontrar palavras com seus significados traduzidos e palavras que, além dos significados traduzidos, apresentam os seus sinônimos, isto é, outras palavras que têm o mesmo significado. Quando a gente está dentro de um dicionário, os sinônimos encontrados ali são sinônimos, não vai esse aqui que está muito feio, referenciais, ok? São sinônimos de referência. Onde estão essas referências? No dicionário. Agora, o que acontece? Às vezes a palavra é empregada num texto e sob um determinado contexto. E é exatamente nesse contexto que eu posso encontrar palavras que só são sinônimas naquela situação de uso, naquele contexto. Daí chamarmos essas palavras de sinônimas contextuais, entendeu? Então, há essa diferença. Sinônimos referenciais estão lá no dicionário. Aqui eu não levo em consideração contexto. Contexto aqui, ó. Contexto aqui, não. E aqui, em palavras sinônimas contextuais, eu levo em consideração o momento em que ela é usada. E ela é usada onde? Dentro do texto. Beleza? Então é isso que acontece. Questão de número 9. A correção gramatical, aqui está o elemento trabalhado do texto, seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo de crase no A em a homenagear os especialistas. Item 9. Eu não vou nem analisar muita coisa no item 9, porque é verdadeiro, é correto. Seria prejudicada. Convém lembrar que homenagear é verbo. E verbo repele artigo. Adedo, mas eu já vi o verbo antecedido de artigo. Por exemplo, na frase o andar da carruagem. Realmente, você vai encontrar em situações como essa, em situações como esta outra, por exemplo, deixa eu apagar aqui. O olhar de Margarida, não é? Mas observe, aqui eu tenho um artigo masculino, meu amigo, um artigo masculino, e que cumpre o papel de substantivar a palavra que ele acompanha. Então, olhar aqui não é verbo, é substantivo. E qual é o artigo em questão? Seria o artigo feminino. Então, repele o artigo e a gente acrescenta feminino. Até admite o artigo masculino, mas com a intenção de substantivar o verbo. Beleza? Então, se não tem artigo feminino, não pode ter acento indicativo de crase.
no A, em a homenagear, beleza? Então, a correção gramatical do texto seria prejudicada? Seria prejudicada. Correto o item. Ok? Vamos adiante. Texto 3, pegue, por favor, esse material para a gente fazer a leitura do texto 3. O texto 3 que diz: a UNB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da realidade brasileira, das quais uma foi a criação em 2003 de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial. A medida foi polêmica, mas a UNB, a primeira universidade federal a adotar o sistema, buscou assumir seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e à exclusão. Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada, PAS, criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino médio. A intenção é a de estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos mais densos desde o primeiro ano do ensino médio. Em 13 anos de criação, mais de 80 mil estudantes participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 tornaram-se calouros da UNB. Meu amigo, aí você tem uma noção da peneira que é o vestibular da UNB, não é? Mais de 80 mil fizeram o vestibular, dos quais o PAS, o seriado, 13.402 passaram. Ok? Está certo, a UNB ela tem um padrão a zelar, um nome a zelar. Convém lembrar que é das instituições de ensino do Brasil, de ensino superior, a UNB sempre foi pioneira em suas provas. Não é? Foi a primeira instituição a trabalhar com conceitos associados à linguística, associados à semântica, a primeira a privilegiar a intelectualidade, a formação intelectual do aluno com propostas de redação muito bem elaboradas, não é? Há redações que a gente lê de alunos que produzem textos para a UNB que são verdadeiras obras de arte, meu amigo. Há uma competência linguística e informativa muito requisitada pelas provas de redação da UNB. Ok? Está de parabéns a UNB por esse padrão, não é? Muito bem, temos aí então agora as questões relacionadas ao texto 3. Acompanhe, por favor, a leitura da questão. Veja, julgue os itens que se seguem com relação, de novo, às ideias e estruturas linguísticas do texto 3. O item 10. Infere-se do texto que, até a data da criação do PAS, 13.402 alunos foram aprovados no vestibular da UNB. Meu amigo, olhe esse referencial. Até a data da criação ou desde a data da criação. Observe, portanto, lá na linha 10 do texto. Outra inovação é o Programa de Avaliação Seriada, criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino médio. Aí mais adiante, a intenção é a de estimular escolas, parará, mais adiante, aqui, 16, linha 16. Em 13 anos de criação, mais de 80 mil estudantes participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 tornaram-se calouros. Então, em 13 anos, portanto, desde a criação do PAS até então. Até então. Não é até a data da criação, é desde a data de criação. Portanto, errado o item 10. Ok?
Na linha 11, o pronome relativo que refere-se a vestibular. De novo, o assunto é coesão de referência. Convém lembrar que o pronome relativo que, ele retoma um termo antecedente, que se localiza na oração anterior ao pronome, que por sua vez, esse pronome relativo projeta esse termo antecedente na oração que ele inicia. Então, ele tem um comportamento típico de um conectivo. Ele liga uma oração à outra. Ok? Muito bem. Linha 11. Vamos acompanhar na linha 11 a leitura. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler na linha 10. Outra inovação é o programa de avaliação. Seriada, PAS, criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino médio. A palavrinha que é pronome relativo, sim. Agora, a referência, veja, outra inovação é o programa de avaliação seriada, criado como alternativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas. Está vendo esse em que? Ele inicia a definição do que é o PAS. A definição de o que é o programa de avaliação seriada. Portanto, a referência não é vestibular. A referência é programa de avaliação seriada. Portanto, o item 11 aparece aí também como informação errada, equivocada. Beleza? Analise comigo agora o item 12. A medida polêmica elaborada no primeiro parágrafo promoveu o debate nacional a respeito da questão dos negros e dos indígenas na realidade brasileira. Preste atenção. O item 12 é uma interpretação. Alguém leu o texto e depois que leu o texto, chegou a esta conclusão. Isso aqui é uma conclusão. A pergunta é, o texto sustenta essa conclusão? O texto serve de base para essa inferência? A medida polêmica abordada no primeiro parágrafo, vamos analisar? Leia comigo o primeiro parágrafo. A UNB investe em ideais e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências têm fomentado o debate, muitas dessas experiências têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, de cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial. A medida foi polêmica, mas a UNB, primeira Universidade Federal a adotar o sistema, buscou assumir seu papel na luta por um projeto de combate ao racismo e à exclusão. Portanto, todas as informações que aparecem no primeiro parágrafo nos dão aval para concluir o que foi dito no item 12. Procede a análise. A medida polêmica abordada no primeiro parágrafo, qual é a medida polêmica abordada no primeiro parágrafo? A instituição de cotas para negros e indígenas acessarem a Universidade de Brasília. Ok? Informação procedente, informação correta. O texto dá sustentação para esta interpretação. Adedo, nunca entendi a diferença entre compreensão e interpretação de textos. Então preste atenção. Olha só. Aqui eu tenho o texto. Se você faz uma leitura do texto e você, por exemplo,
leitura reconhece informações dentro dele, reconhece aquelas informações que eu chamei ainda agora de ideias explícitas e ideias implícitas. Então você está reconhecendo o que o texto diz. Reconhecer o que o texto diz é compreensão textual. Reconhecer o que o texto diz é compreensão textual. Uma forma de demonstrar que você compreendeu o texto é você me dizer, com as suas palavras, o que o texto disse. É você apontar para mim onde estão determinadas ideias quando eu solicitar de você. É você mostrar para mim em que frase há a ideia global do texto. Quais são os principais argumentos apresentados no texto. Qual é o posicionamento de um autor. Quais são os argumentos que sustentam esse posicionamento. Então, o tempo todo você está me apresentando ideias que estão no texto. Compreensão textual. Agora, eu li o texto. E depois que eu li o texto, eu deduzi, então dedução, eu concluí, conclusão, eu inferi, inferência, certo? Coisas a partir de, coisas com base em. O que eu estou aqui trabalhando agora é no reconhecimento, reconhecer o que o texto não disse, mas permite que se diga. Reconhecer o que o texto permite que se diga, significa interpretação. Interpretação textual. Ok? Então, uma questão de interpretação textual, alguém lê o texto e tirou uma conclusão. Numa questão de compreensão textual, você lê o texto e você reconhece as ideias. Então, essa é a grande diferença. Ok? Beleza? Então, a gente verifica ainda aqui o seguinte, que no item 13, sem prejuízo para a correção gramatical é o conceito e os sentidos originais do texto, o período, a UNB e a reflexão, linha 1 e 2. Poderia ser assim reescrito. Vamos ler o período original. A UNB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão. A reescritura sugerida. A UNB, comprometida com a crítica social e a reflexão, investe em ideias e projetos. Preste atenção. 2 vírgulas foram colocadas, correto? 1, 2. Aqui, olha. Quem elas isolam? Elas isolam uma oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. E o que nós falamos ainda agora há pouco? Orações subordinadas adjetivas sem vírgula são restritivas. Orações subordinadas adjetivas com vírgula são explicativas. Então, se eu colocar vírgulas nesse trecho, eu vou alterar o sentido original do texto. Além do que, o texto original, a UNB investe em ideias e projetos comprometidos com a crítica social e a reflexão. Ao dizer a UNB comprometida com a crítica social e a reflexão, não é isso, ela está comprometida com os projetos e ideias, ela investe em projetos e ideias. Estes projetos e ideias, sim, estão envolvidos, estão comprometidos com a crítica social e a reflexão. Então, essa informação aqui, ela termina por alterar o sentido original. Por isso, o item 13 representa um equívoco de análise. 14, infere-se do trecho. Outra inovação. Que a adoção do sistema de cotas foi uma inovação. Veja, é até pueril esse item 14. Infere-se, deduz-se do trecho.
Outra inovação, que a adoção do sistema de cotas foi uma inovação. Foi mais uma inovação. Nem precisa se voltar ao texto. Correto o item 14. E o item 15, o item 14 destoando dos demais. E o item 15, o texto é essencialmente argumentativo. A gente acabou de ver que ele não é argumentativo. Se fosse argumentativo, nós encontraríamos lá opiniões fundamentadas em argumentos. E o texto não apresenta opiniões. Consequentemente, não há necessidade de argumentos. O texto, ele é expositivo. Lembrando muito mais uma notícia. Beleza? Então, o texto é essencialmente argumentativo, você já mata aqui a questão. Haja vista a quantidade de adjetivações que foram utilizadas para convencer o leitor que os projetos da UNB são positivos. Informação equivocada, informação errada. E a gente para bem aí a análise que estávamos fazendo para dar prosseguimento a estas análises e outras na próxima aula. Beleza? Aquele abraço e vamos lá, foco no CESP-NB.